Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Hoje, eu quero crer que você vai sair daqui hoje lambuzado de óleo. Tem gente que não entende, não fala amém nessa hora. Fala assim, que é isso? O pastor vai lambuzar a gente de óleo hoje. Eu vou falar de novo e você vai falar amém profeticamente. Acredita na gente. Eu vou falar assim, ó, eu creio que você vai sair lambuzado de óleo aqui, em nome de Jesus. Queridos, hoje o título da ministração é Deus quer encher a sua vasilha. Diga comigo, Deus quer encher a minha vasilha. É um tanto estranho, eu não sou muito bom com título, eu confesso com vocês. Na faculdade de teologia, uma das matérias homilética, parece omelete, né? Homilética, é para a gente aprender a fazer sermão, esboço de sermão. E uma das coisas que a gente aprende no seminário é que uma boa mensagem precisa ter um bom título. E eu nunca fui muito bom nesses títulos, porque você me conhece, minhas mensagens são sempre assim, 3 passos por uma vida de sucesso, né? 10 passos, eu sempre uso matemática, não sei porquê. Mas hoje, pensando nessa palavra, a única coisa que eu pensava é, você precisa se preparar, que Deus quer encher tua vasilha. Como assim, pastor? Vamos ler o texto? 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo, teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Deus. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Dize-me, o que tens na sua casa? Diga comigo assim, o que eu tenho na minha casa? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado assim, o que você tem na tua casa? Fala para ele. Ao que prontamente respondeu, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou, vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos, afora ânforas vazias, tantas quanto puderem recolher, vazias, tigelas vazias. Versículo 4, depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama todo o azeite puro que brotar de todos esses vasos, pondo de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela foi, trancou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos, traze-me mais vasilhas. Ao que ele respondeu, não há mais nenhuma vasilha vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passou ao homem de Deus, que lhe orientou e disse, pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz, você e seus filhos, com toda a renda que sobrar na sua vida. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Espírito Santo. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus dessa terra, eu creio que o Senhor é a presença mais ilustre, Pai, deste culto. Nós estamos aqui para ouvir ao Senhor. Pai, fecha a minha boca para aquilo que é do homem, mas levante a minha voz para falar aquilo que quer falar a tua igreja, Senhor. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Versículo 6, que é o nosso referencial, diz assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Queridos, você já passou pela situação de fazer algo sem sentido, algo sem entender, apenas por obediência? Quando o teu líder, alguém que está sobre a tua vida, fala assim, olha, faça tal coisa, e você não entende aquilo, mas por obediência você faz. Eu já fiz isso, algumas vezes. Quantas vezes alguma campanha de oração, que a gente nem entende o porquê da campanha de oração, mas a liderança fala assim, ó, vamos caminhar por esse caminho. O nosso ministério de intercessão aqui da igreja, de vez em quando eu falo para eles assim, para elas, nós vamos orar por determinada situação da igreja. E muitas vezes elas não entendem, mas elas oram. Muitas vezes, queridos, nós somos levados a pensar coisas, a fazer coisas, simplesmente por obediência. Diga comigo, a obediência precede a honra. Diga, a obediência
precede a honra. Sabe, queridos, se você já fez isso, você vai entender muito bem o que aconteceu nesse caso dessa mulher. Mas se você não fez, talvez seja a hora de você exercitar aquilo que essa mulher fez aqui. Hoje, eu tenho certeza que é noite de nós enchermos as nossas vasilhas até em cima. Esse amém foi bem fraco. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, achei que você fosse mais cheio de Deus. Fala para ele. Vou falar de novo, hoje é noite de encher as vasilhas até em cima, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu creio nisso, queridos. Eu creio que há uma presença do Espírito Santo neste lugar e Ele pode derramar na sua vida hoje. A música que nós cantamos hoje, de verdade, a gente passou essa música na terça-feira para ensaio e a mensagem eu terminei hoje e a música diz: Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu vou prover aquilo que o Espírito precisa habitar. Queridos, o Espírito Santo está falando com a igreja hoje, você só precisa deixar Ele falar. Amém, queridos? Vamos ao texto. Essa história, esse episódio, conta que trata do milagre que Eliseu multiplicou o azeite da viúva. A situação das viúvas naquela época era muito difícil. Por quê? Aquela mulher se encontrava numa situação de penúria, de miséria, ao ponto que para pagar as dívidas dela, ela teria que vender os filhos dela. Isso era uma situação comum naquela época. Quando uma viúva não tinha como pagar suas dívidas aos seus credores, ela pegava um dos seus filhos e dava como escravo para o credor, para aquela dívida ser paga. Então a pessoa pegava o filho daquela viúva como parte do pagamento da dívida. E essa viúva conta que estava acontecendo isso com ela. A mulher, ao ver Eliseu, ela fez um relato da situação. O profeta perguntou para ela assim: o que resta na tua casa? O que sobra na tua casa? E ela disse: só tem lá uma botija de azeite. Só uma botija de azeite. Queridos, na Bíblia, todas as vezes que nós vemos azeite, nós vemos óleo, faz uma referência à presença do Espírito Santo. Isso é uma analogia, né? A presença do Espírito Santo, a unção, era um sinal palpável da presença e da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender nesse texto que se depender de Deus, o azeite nunca vai parar. Diga comigo, se depender de Deus, o azeite nunca para. Diga comigo assim, se depender de Deus, a presença do Espírito Santo nunca para. Você crê nisso? Amém? Uma das ordens que existe para nós servos de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Um dia, eu estava buscando a presença do Espírito Santo, orando muito. E o Espírito Santo me trouxe esse versículo que nós não nos devemos nos embriagar do vinho, mas enchermos da presença do Espírito Santo. Eu estou tomando uma decisão. Eu decidi sair do tal do Instagram. E eu acho que eu vou sair do Facebook também. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Porque ultimamente essas ferramentas estão servindo para deixar muita gente triste. Como tem gente hoje que está se embriagando do vinho e está se esvaziando do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: ainda bem que o pastor não está falando de você. Fala para ele. Tem gente correndo atrás de tantas coisas, mas não está correndo atrás do Espírito Santo. A palavra é: enchei-vos do Espírito Santo. Não é enchei-vos do Facebook, não é enchei-vos do WhatsApp, não é enchei-vos do seu carro, não é enchei-vos de bebida, não é enchei-vos do cigarro, é enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, é tão gostoso buscar a presença do Espírito Santo. Se você já fez isso, você vai entender o que eu estou falando. É tão gostoso quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente entende a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Domingo passado nós falamos isso aqui naquele culto. Quantos estavam aqui domingo passado? Quantos foram tocados pela presença do Espírito Santo? O pastor não pregou, nós não tivemos som, nós não tivemos tecnologia, mas o Espírito Santo estava aqui. Vou te contar o que aconteceu domingo passado. Naquela tempestade, a calha da casa do vizinho soltou e caiu em cima da nossa rede elétrica e entrou em curto aqui. Todas as outras casas, a luz voltou, menos aqui. E eu vou te falar por quê.
porque era da vontade do Espírito Santo. Ô pastor, como assim? Eu tenho certeza, querido, porque algumas pessoas precisavam ser curados do medo do escuro naquele dia. Olha a pessoa que está até lá, você foi curado do medo do escuro? Porque se não foi, é capaz de acabar a luz hoje de novo. Então seja curado logo. Sabe, queridos, o Espírito Santo é quem dirige a igreja. Eu deixei de tentar dirigir a igreja pelos meus modos, porque pelos meus modos a igreja só vai fazer coisa errada. Mas quando o Espírito Santo dirige a igreja, o caminho sempre vai ser um caminho de certeza, um caminho de vida, um caminho de alegria. A palavra que eu tenho para você nessa noite: deixa o Espírito Santo encher a tua vasilha até em cima, meu irmão. Deixa o Espírito Santo habitar no teu coração, deixa o Espírito Santo fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E normalmente quando eu tento fazer a minha vontade, dá errado. Quantos estão me entendendo? Sabe, queridos, você está cheio do Espírito Santo? Ou você está só até a metade? Você está cheio do Espírito Santo? Ou será que não tem quase nada do Espírito Santo? Ou será o caso de uma situação como essa viúva, que a botija estava vazia? Sabe, queridos, Deus não quer nos dar uma situação de lamúria para a vida toda, porque Ele tem muito azeite para derramar sobre as nossas vidas. Ele tem muita unção para derramar sobre as tuas vidas. Querido, olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: a unção do Senhor está disponível para você. Olha para ele e fala assim: eu sei que você é uma pessoa cheia da unção de Deus. Você crê nisso? Então recebe, diga amém, em nome de Jesus. Quais são as características de uma pessoa cheia da unção? 3 características. Primeiro, é uma pessoa corajosa. É uma pessoa que não tem medo porque tem o Espírito Santo dentro dele. Sabe que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Alguém chegou para mim domingo passado e falou assim: que culto, pastor, que legal o culto. Eu falei: legal para você que estava aí, para mim que estava aqui em cima, sem saber o que fazer, não foi legal. Chegou uma hora que eu não sabia o que fazer, irmão. Nós tínhamos ceia, nós tínhamos 250 pessoas no culto, nós tínhamos crianças saindo correndo lá, e eu falei: Jesus, o que eu faço? Vou aproveitar, não tem nada a ver com a minha mensagem, vou te dar uma palavra. Cuide das crianças da igreja. Cuide do seu filho na igreja. Domingo passado, em uma igreja aqui em Paranavaí, tinha um pedófilo no meio da igreja, e os pais não cuidavam dos seus filhos, e o pedófilo tentou pegar uma criança no meio da igreja. Estou falando isso para você, porque a igreja não é responsável pelo seu filho, você é responsável pelo seu filho, amém? Enquanto ela está lá na salinha, é responsabilidade nossa, mas ela saiu da salinha, você precisa cuidar dela, amém? Fecho meus parênteses e continuo a minha palavra. Queridos, nós precisamos entender, aquele dia, algo aconteceu e saiu do meu controle, eu não sabia mais o que fazer, e o Caio passou por mim aqui, veio fazer alguma coisa aqui atrás, eu falei: Caio, ore por mim. Ele falou: por quê, pastor? Eu falei: eu não sei o que fazer, eu preciso do Espírito Santo. E eu comecei a orar aqui lá em cima, o Espírito Santo falou assim: é a hora da ceia, é a hora de adorar o Senhor com violão, só com violão. Queridos, e tudo o que aconteceu aqui domingo, foi porque o Espírito Santo estava na direção das coisas. Quantos querem ter a vida dirigida pelo Espírito Santo? Então, queridos, quem tem o Espírito Santo tem coragem. Coragem para entender que o diabo vai ficar no seu devido lugar, e o lugar do diabo é debaixo dos nossos pés. Tem coragem para encarar os problemas da vida, tem coragem para encarar as lutas da vida. Quem tem o Espírito Santo sabe que Deus está no controle das coisas. Quem tem o Espírito Santo sabe que porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que Deus fecha, ninguém abre também. Quem tem a presença do Espírito Santo e é dirigido pelo Espírito Santo, sabe que quando se fecha uma porta na sua vida, é porque Deus queria que fechasse aquela porta, e a porta fechada vai trazer bênção lá na frente. Quantos estão me entendendo? Eu creio muito na graça de Deus, eu creio que Deus abre portas, eu creio que Deus derrama bênção, mas eu também creio que Deus fecha portas. Portas que podem nos levar a um destino ruim, portas que podem nos levar a um futuro não tão bom. Então, queridos, quem tem a presença do Espírito Santo vai ter coragem, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Segunda característica de quem tem unção, é uma pessoa que tem amor por pessoas que não merecem amor. Diga comigo: uma pessoa com unção tem amor por pessoas que não merecem ser amadas. Você conhece gente que não merece ser amada?
Meu irmão, eu conheço um monte. Gente que dá vontade de dar um soco ungido, sabe? Aquelas pessoas assim que você fala, como pode? Só faz coisa errada. Mas quem tem a unção de Deus, tem a presença do Espírito Santo, tem amor por essas vidas. Sabe o nome disso? Graça. Presente e merecido. Quem tem o Espírito Santo, tem graça. Quem tem o Espírito Santo, tem a visão para ver aquilo que é impossível. E o nome disso é fé. Quem tem o Espírito Santo sabe que no final da história, a história vai terminar bem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, eu tenho tanta fé que a tua família vai ser restaurada por completo. Irmão, quando chega alguém na minha sala e fala assim, pastor, eu vim trazer problema. Eu falo, você chegou no lugar certo, eu ganho para resolver problema dos outros. Mas eu sinto tanta paz, porque eu sei que se as pessoas deixarem o Espírito Santo agir, os problemas serão resolvidos. Porque Ele tem graça sobre a nossa vida, Ele tem amor sobre a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então você precisa deixar que o azeite da presença do Senhor venha sobre a sua vida e te complete por inteiro. Todos nós lutamos contra os nossos pecados dia após dia. O pecado bate a tua porta dia após dia. Mas o pecado é inibidor daquilo que Deus tem para fazer pela sua vida. O pecado é aquele que traz a rachadura no odre. É aquele que traz a rachadura na vasilha. Então Deus derrama a bênção, Deus derrama a unção. Mas tem pecado, o óleo sai, meu irmão. E hoje eu quero pregar para uma galera aqui, para um pessoal que vai se encher da presença de Deus. E o azeite não vai vazar, mas vai transbordar de tanto azeite que vai ter. Sabe, queridos, quantos aqui desejam receber desse azeite de Deus na sua vida? Você quer isso? Eu quero receber desse azeite de Deus. Então, primeira coisa, não se isole, busque a ajuda de pessoas de fé. Diga comigo, não se isolar, buscar ajuda em pessoas de fé. A pior coisa para quem está longe da presença do Espírito Santo é se isolar. Olha o que essa mulher fez, olha o versículo 1, a primeira parte diz, certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Essa mulher não apenas ficou lá sofrendo o seu luto, não simplesmente ficou lá sofrendo porque o credor queria pegar os filhos como dívida, pagamento da dívida, mas ela foi atrás de ajuda. Tem gente que é tão orgulhoso que não é capaz de pedir ajuda. Tem gente que fala assim, não, eu não preciso, eu não vou incomodar. Na verdade, esse não vou incomodar é mais ou menos assim, não, eu consigo resolver sozinho. Irmão, existem coisas na sua vida que você não vai conseguir resolver sozinho. Você vai precisar da ajuda de pessoas. O problema é quando a gente corre atrás das pessoas erradas. Sabe aquela pessoa que fala assim, você chega para ela e fala assim, meu casamento está uma desgraça. E ele fala assim, larga logo, arranja outro. Sabe aquele que você fala assim, o meu filho não sai das drogas. Deixa o teu filho, você já fez tudo que você tinha a fazer por ele. Minha mãe sempre me ensinou, nunca conte segredos para pessoas que não podem orar por você. Nunca conte aquilo que você está passando para pessoas que não podem abençoar a sua vida. Quantos estão me entendendo? A gente não pode se isolar, querido. Vá atrás de gente de Deus para a sua vida. Você está numa célula, você tem o teu líder de célula, você tem o teu discipulador, você tem o pastor e a pastora, você tem pessoas de Deus que podem te ajudar. Busque a ajuda de pessoas. Normalmente, quando nós vamos atrás da ajuda de pessoas, normalmente as pessoas querem nos ajudar. Por exemplo, deixa eu contar algo para você. Na segunda-feira, sem luz aqui, eu liguei para o Fabrício. Por quê? O Fabrício entende de elétrica. A Fran ligou para o Marco Goiano. Cadê o Goiano? Está aí? Olha lá o Goiano. A Fran ligou para o Marco Goiano, porque o Goiano sempre corre atrás de um eletricista para nós. Mas o irmão Antônio me ligou e passou na igreja. Eu falei, irmão, está sem luz lá, vê lá. E ele falou assim, já está arrumado, pastor. Eu falei, o quê? Ele falou, não, eu só vi que era uma calha lá, eu tirei a calha. Irmão, se fosse eu ia ficar uma semana e não ia descobrir o que tinha acontecido. Porque eu não entendo daquele negócio. Você precisa procurar pessoas que sabem mais do assunto do que você sabe. Quantos estão me entendendo? Se você é um empresário, você precisa buscar a ajuda de alguém que entende de empresa. Se você precisa de ajuda na tua família, você tem que buscar ajuda de alguém que entende desse negócio. Essa viúva não se isolou, mas ela procurou ajuda.
Olha a pessoa que está ao teu lado, busque ajuda, meu irmão. Fala assim, mas busque as pessoas certas. Segundo princípio nessa noite, queridos. Nunca se entregue diante de um problema. Vamos falar todos juntos? Nunca se entregue diante de um problema. Queridos, eu amo pensar nisso. Porque quantas vezes nós estamos com um problema que aparentemente ele está sem solução na nossa frente. E normalmente as pessoas desistem, param de lutar. Você já viu alguém que está muito doente e se entrega para morrer? Eu já vi, já fui orar por pessoas que a vida estava tão ruim, que se entregou para morrer, não quis lutar pela vida. Querido, a palavra diz, em 2 Reis capítulo 4, versículo 1, a viúva diz assim, o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus filhos como escravo. A situação era grave, meu irmão. O caminho mais rápido e fácil para resolver o problema era entregar os filhos. Era simples, era entregar os filhos e a dívida estava paga. Mas aquela mulher não entregou fácil. É por isso, querido, que não importa a batalha que você está passando, Deus quer te ajudar a resolver esse problema. Deus quer te ajudar a você passar por cima desse problema. Ele quer encher a tua botija de azeite. E a presença do Espírito Santo vai te dar discernimento para você resolver os problemas. Eu tenho ouvido do Espírito Santo a cada dia, eu sei que você também. Terceiro princípio que nós aprendemos com essa mulher no versículo 2. Olha lá o versículo 2. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe o que eu aprendo com essa menina, com essa mulher? Nós precisamos sempre permanecer numa posição de humildade. Uma posição de dependência do Espírito Santo. Uma posição de entender que nós, por nós mesmos, nós não vamos resolver as coisas. Pastor, como assim? Querido, o servo era o marido, ela era apenas a viúva. Ela era aquela que estava sofrendo. Então ela se colocou numa posição de humildade. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Quando a pessoa é muito soberba, sabe o que Deus faz? Ele resiste. Mas quando a pessoa é humilde e fala, Deus, por mim eu não consigo, por mim não dá. Queridos, eu ouvi uma mensagem essa semana chamada Oração Inteligente. E o pregador falava assim, você sabe por que Deus respondeu a oração de Ana? Ana era estéril, Ana não tinha filhos, mas Ana queria um filho. Deus precisava de um profeta para aquela região. Ana precisava de um filho. Ana orou assim, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu devolvo ele para você. Deus falou, opa, essa mulher vai resolver os meus problemas. Como assim, Deus? Ela orou que se eu der um filho para ela, ela me devolve o filho. Eu preciso de um profeta. Eis que vem Samuel. Samuel nasce e se torna o grande profeta. Por que eu estou te falando isso? Imagina Ana, com o coração de Ana, falando assim, Deus, eu preciso tanto de um filho. Eu não aguento mais a tal da Penina. Eu estou louca para largar meu marido, já que eu não aguento mais esse negócio. Eu não aguento mais essa pressão. Ana estava orando, a palavra diz que Ana chorava, ao ponto de Eli, o sacerdote, falar assim, essa mulher está bêbada. E ela falou assim, não, meu Senhor, eu estou chorando. Diga comigo, Deus resiste ao soberbo. Diga bem forte, mas dá graça ao humilde. Você crê nisso, queridos? Nós precisamos ter uma posição de humildade, queridos. Sempre uma posição de humildade, sempre. Quarto princípio, obedeça sempre com grande fé. Diga comigo, eu preciso obedecer sempre com grande fé. Olha o versículo 3 e 4. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá se separando, as que forem enchendo. Queridos, eu gosto dessa recomendação de Eliseu quando ele fala, peça muitas. Quando Eliseu está falando peça muitas, é que ele está falando assim, olha, o azeite vai durar enquanto você tiver vasilha. Sabe o que isso me fala, querido? Que a presença do Espírito Santo, enquanto você tiver vasilha para entrar a presença do Espírito Santo, para ser derramado o óleo, ele sempre vai derramar óleos sobre a tua vida.
essa mulher, o profeta falou assim: peça para as vizinhas, tenha expectativa, vá atrás. O azeite seria derramado sobrenaturalmente, era algo incompreensível à mente humana, mas ele disse que a ação do Espírito Santo seria um mistério na vida dela. Olha a pessoa que está ao teu lado e fala assim: o mistério de Deus vai chegar na tua vida. Você crê nisso ou não? Porque, irmão, se você consegue entender que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou 5.000 pessoas, isso é mistério de Deus. Você consegue entender que o vinho, na festa do casamento, tinha acabado o vinho e de repente o vinho apareceu? É mistério de Deus. Você consegue entender que enquanto eu tinha botija, tinha óleo? É mistério de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: o mistério de Deus está chegando sobre a sua vida. Você só precisa obedecer. Você precisa crer que vai acontecer. Faz favor, levante a tua mão direita, faz favor. Põe aí no ombro do teu irmão, mexe com ele e fala assim: você precisa crer, meu irmão. Fala para ele: você precisa crer. Quando Jesus encontrou Nicodemos, ele disse que a ação do Espírito Santo é como o vento. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe como vem. Eu gosto muito de encontro com Deus. Em dezembro vai ter um encontro com Deus com mulheres, vai ser demais, vai ser demais. Mas o Espírito Santo vai falando com a gente sobre os tipos de jejum que a gente tem que fazer. E é tão interessante, porque às vezes o Espírito Santo pede coisas malucas, e a gente vai fazer aqueles jejum maluco. Mas eu lembro que no último encontro de homens, foi o jejum mais tranquilo que a gente fez. Foi muito tranquilo. Eu estou com dó das mulheres agora pelo que vai vir aí. Mas foi um jejum muito tranquilo dos homens. E quando nós chegamos na última ministração do encontro, os homens que estavam lá sabem o que eu estou falando. A presença de Deus era tão manifesta, porque nós tínhamos obedecido aquilo que Ele tinha mandado. Eu nunca vi tanto demônio cair numa libertação, irmão. Porque onde há a presença do Espírito Santo de Deus e onde há a obediência ao Espírito Santo de Deus, o mistério, as coisas manifestas do Espírito Santo vão acontecer em nome de Jesus. O sobrenatural vai acontecer. A família vai ser restaurada, o filho vai ser restaurado, a alegria vai ser restaurada. Então você precisa fazer a sua parte, você precisa ter expectativas. O quinto princípio: faça a sua parte e prepare para receber a multiplicação da unção sobre a sua vida. Prepare. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre, meu irmão. Versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Obedeceu e começou a fazer a parte dela, e as coisas foram acontecendo. Ela obedeceu direitinho, ela pegou os filhos, trancou em casa, foi encher aquele monte de vasilha, pote, os da vizinhas. Ela fez o dever dela. Quando eu vejo essa mulher fazendo o dever dela, eu penso nos nossos deveres como cristãos. Qual é o teu dever para receber a unção de Deus, querido? Lembra do TSD? Tempo sozinho com Deus? Pega assim, ó, deixa eu explicar o que é TSD, que algumas pessoas não sabem. TSD é aquele tempo que você tira na tua casa para ler a Bíblia e orar, amém? Para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor. Agora tem um olhar de profeta, faz o olhar de profeta e fala para o irmão assim: quanto tempo você tem feito TSD por dia? Fala para ele. Fala assim: quanto tempo você tem orado a Bíblia, lido a Bíblia? Quantas vezes você tem orado? Querido, você tem que fazer a tua parte para receber da unção do Senhor. Você tem que fazer a tua parte para receber da graça do Senhor. Sabe? O profeta falou: vá para a sua casa, vá para a intimidade da sua família, faça o que Deus está mandando. É por isso que você tem que fazer a tua parte com fé e dedicação. Você notou uma coisa nesse texto? Que a unção de Deus é para todos os vasos? Enquanto tinha vaso, tinha azeite descendo. Vou falar de novo: enquanto tinha vaso, tinha azeite descendo. Tem gente aqui que nunca sentiu da presença do Espírito Santo. E sabe o que o diabo está falando para você? Não é que só o outro merece, você não merece. É só o outro que pode receber. Não, querido. Enquanto tem vaso, tem unção descendo. Enquanto tem pessoas se sacrificando, tem fogo descendo do altar. Nós precisamos entender isso, querido. Quantos vasos existiam naquela casa, quantos vasos estivessem disponíveis, seriam cheios pelo azeite que
que se multiplicava. Nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo é para todo crente, para cada servo de Deus. Pode parecer uma loucura, né, para os homens, mas isso não importa. Mas para Deus, o que importa é a obediência. O que importa é você fazer aquilo que Ele está fazendo, pedindo, mandando. E aí eu entro no sexto princípio: queira sempre mais de Deus até o fim da sua vida. Irmãos, eu estou me imaginando um velhinho com 80 anos, se Deus me chegar com o pastor dessa igreja. Imagina daqui, eu tenho 40, daqui 40 anos não vai ter cabelo nem na sobrancelha mais, vai ser uma coisa de louco. Mas a presença do Espírito Santo habitando na minha vida. Olha a pessoa que está ao tela e fala: estou vendo você velhinho. Fala velhinho. Fala assim, tortinho. Fala para ele, torto, sem dente. Fala para ele, está usando perereca na boca já. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da presença de Deus. Nós fomos para Marília ano passado. E lá na imersão. E estava uma hora que eu estava cansado já. Louvor, 4 dias, 5 dias na imersão, louvor, eu olho lá, tem um velhinho pulando, rapaz, adorando ao Senhor, e eu lá no auge dos meus 39 anos, cansado, e o velhinho pulando. Eu olhei para aquele velho e falei assim: se esse velho faz, eu faço também, se esse velho faz, eu faço também. Queridos, enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Enquanto você buscar a presença do Senhor, queira até o fim. O versículo 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabou, mãe. Então o azeite parou de correr. Queridos, Deus só parou de fazer a parte dele quando já havia acabado a parte dos homens. Aprendemos também que o azeite seria milagrosamente multiplicado. O que é isso? Poder de Deus. Eu creio num Deus que é todo poderoso. Você crê nele? Não, você não crê, desse jeito não. Eu creio num Deus que é todo poderoso. Você crê nele? O que é todo poderoso? Não é que tem algum poder, ele tem todo o poder. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que faz o coxo andar, que faz o surdo ouvir. Eu creio nesse Deus, meu irmão. Nós precisamos crer nisso, queridos. Hoje as pessoas querem receber a unção pela internet, pelo vídeo. Mas a unção não se transmite dessa forma. A unção se transmite com o joelho dobrado na presença do Espírito Santo de Deus. Estou chegando ao final. Sétimo, cumpra os seus compromissos e desfrute da bênção de Deus. Olha o que essa mulher fez no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e ele lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Olha o que eu aprendo aqui, querido. Primeira coisa, pague as suas dívidas, cumpra os seus compromissos. Este foi o motivo do milagre. O milagre não aconteceu porque ela tinha botija. O milagre aconteceu porque aquela mulher tinha uma necessidade. Imagina ela com toda aquela unção, todo aquele óleo, e ela decide falar assim: não vou pagar minha dívida não, eu vou fugir com todo esse dinheiro. Eu sou capaz de falar uma heresia para você. Do jeito que aquele óleo apareceu milagrosamente, ele sumiria milagrosamente também. Porque o que Deus quer é que nós tenhamos uma vida reta diante dele, que cumpramos os nossos objetivos e compromissos. Sabe, queridos, nós precisamos desfrutar com a família. Ontem nós ouvimos sobre uma igreja família, fomos tão abençoados. Qual a última vez que você desfrutou com a tua família? Olha aí do lado, pergunte para tua esposa, para o teu esposo, fala assim: qual foi a última vez que eu te levei para comer uma pizza? Fala para ele. Pergunte. Qual a última vez que você levou... Ah, doeu agora, né? Qual a última vez que você foi tomar um sorvete com a tua família? Ô pastor, não tem dinheiro. Irmão, não tem dinheiro, geladinho custa 50 centavos. Você está achando que é brincadeira? De vez em quando meus filhos falam assim: ô pai, geladinho, a gente junta lá as moedinhas, mas a gente vai tomar o geladinho junto. Qual a última vez que você desfrutou com a tua família? Nesse dia a dia, querido, pessoas estão perdendo as famílias, porque estão correndo atrás de coisas que Deus não mandou você correr. Nesse texto, Deus mandou correr atrás de vasilha. Por quê, pastor?
para encher de óleo, para encher da presença de Deus. Sabe o que tua família precisa? A presença de Deus. Quando o Espírito Santo vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, se já não veio, eu creio que muitos aqui já vivem uma vida cheia do Espírito Santo, mas quando ele vier, querido, a direção vai ser clara. Buscar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino, cuida da sua família e sirva a sua igreja. A gente precisa entender qual era a situação anterior dessa viúva. Os filhos iriam se tornar escravos, distantes da mãe. Agora, aquela pobre viúva não tinha somente 2 filhos perto, mas também tinha sustento para o resto da sua vida. Aleluia. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a honra, a glória, o poder, a autoridade pelos séculos dos séculos. Amém. É esse Deus que nós servimos. Deixa eu dar uma palavra para você. Eu queria que o louvor já viesse aqui para frente. Deixa eu dar uma palavra para você. Igreja, prepare-se. Deus vai derramar óleo sobre a tua vida. Família, prepare-se. Deus vai derramar óleo sobre a tua casa. Irmão, irmã, prepare-se. Deus vai derramar óleo sobre a tua família. Crianças, preparem-se. Nós vamos ver uma geração de crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus. Irmão, eu preciso terminar esse sermão e tem 3 coisas para te falar ainda. Fique em pé, por favor. Primeira das 3 coisas que eu vou falar para você nesta noite para a gente encerrar é que o azeite é derramado sem limites. Olha, diga comigo assim: o azeite é derramado sem limites. Sabe o que eu aprendo? Que a presença de Deus não tem limites. Enquanto Ele quiser, Ele pode fazer. Ele pode derramar. Ao ponto de você sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. E quando for dormir na sua casa, quando for acordar pela manhã, dá o meu retorno, por favor, querido. Quando você acordar pela manhã, você ainda sentir a presença do Espírito Santo palpável na sua vida. Não há texto nenhum que fala sobre as limitações do Espírito Santo. Ao contrário, Jesus em João 3,34 diz: porque Ele dá o Espírito Santo sem limitações. Mas para isso você precisa deixar. Segunda coisa, o azeite é derramado na proporção que os vasos têm espaço. Se aquela mulher tivesse mais vasos, ela teria mais óleo. Terceiro, o azeite para de correr quando todos os vasos estão cheios. Diga comigo: o azeite só para de correr quando os vasos estão cheios. Atos capítulo 3, versículo 21 diz: até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Queridos, muitas vezes nós pensamos que, chegamos a pensar que Deus resolveu privilegiar só algumas pessoas na igreja. A unção do Senhor está disponível para todas as pessoas. Eu queria que você fechasse os olhos e adorasse ao Senhor. Deus proveu fogo, o sacrifício. Deus proveu o Espírito. Deus proveu o Espírito. E eu me entrego por em. Deus proveu o fogo. Deus proveu o fogo. Eu sacrifício. Deus proveu o Espírito. E eu entrego por
Deus, enche